Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou a seus discípulos uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que observas o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Hoje, as palavras do Evangelho nos fazem refletir sobre a importância do exemplo e de procurar para os outros uma vida de exemplo. Portanto, o ditado popular diz que pai, exemplo, é o melhor predicador. E o outro que diz, vale mais uma imagem do que 1000 palavras. Não podemos esquecer que no cristianismo todos, sem exceção, somos guias, já que o batismo nos dá uma participação no sacerdócio, mediação salvadora de Cristo. Portanto, todos os batizados receberam o sacerdócio batismal. E todo o sacerdócio, além da missão de santificar e ensinar aos outros, incorpora também o munus, a tarefa de encaminhar ou conduzir.
Sim, todos, queiramos ou não, com nosso comportamento, temos a oportunidade de ser modelo estimulante para os que nos rodeiam. Pensemos, por exemplo, na ascendência que os pais têm sobre os filhos, os professores sobre os alunos, as autoridades sobre os cidadãos e vice-versa. O cristão, no entanto, deve ter uma consciência particularmente viva a respeito de tudo isto. Mas pode um cego guiar outro cego? Para nós cristãos, é uma chamada de atenção àquilo que os judeus e as primeiras gerações de cristãos falavam de Jesus Cristo. Ele faz bem todas as coisas. O Senhor começou a fazer e ensinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa entrar essa paz que faz o amor.